Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre poema. Fazer a leitura e interpretação de poemas concretos, compreender as condições de produção da poesia concreta no Brasil e conhecer as características do concretismo. Para isso, nossa equipe conta também com o nosso querido intérprete Paulo, além das pessoas que nos cercam no estúdio, é claro. Você já teve necessidade de inovar? Quando que você sentiu isso? Inovou? Pergunto mais, expor seus sentimentos de diferentes maneiras, inventar, fazer algo inovador. Vamos conhecer poesias concretas, uma maneira diferente, um olhar novo sobre poesia. Apresento o poema Velocidade, de Décio Pignatari. Olha que interessante, uma tela preta, você olha na base a palavra velocidade e o que vai acontecendo com a palavra? O que você observa? Graficamente eu tenho o quê? O aumento aqui, ó, da letra V. E aqui eu tenho a palavra composta. Com isso, eu já posso dizer que o concretismo brasileiro apoia-se principalmente numa estrutura dinâmica chamada vérbico-vocovisual. Como é que é, prof? Vérbico-vocovisual. É a estruturação ótico-sonora funcional, a estrutura globalizante que gera um significado e a preferência pelo verso regular, ímpar e musical. Chegamos à questão 1, claro, falando do poema, e eu quero saber quais são as sensações que você teve ao ler esse poema. Ó, este poema, pare e pense agora, que sensações ele te dá? Tá pensando? Vamos para a segunda questãozinha aqui. Quais as diferenças desse poema para outros que você já leu? Com isso, eu quero que você, observando as questões acima, escreva, redija um parágrafo de até 5 linhas com as suas impressões pessoais. Combinado? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei. A ideia é que você me responda quais são as sensações que você teve ao ler esse poema. Uma possibilidade de resposta seria ver que ele começa aqui com a palavra velocidade e na velocidade vai se transformando só no som, percebe? Então, ó, foi tanta velocidade que a palavra desapareceu e ficou o som, ó, da velocidade. Outras possibilidades eu tenho? Tenho. Mas aí é bem pessoal seu, você decide. A segunda questão era o quê? As diferenças desse poema para outros, né? Então, eu poderia colocar, por exemplo, que uma das diferenças está o quê? Na concepção gráfica do poema. Eu tenho aqui o poema Velocidade do Décio Pignatari e explora bem o quê? A linguagem verbal com a não verbal. Então, eu percebo também aqui, ó, um equilíbrio, né? Além da velocidade com que as letras desaparecem, restando até o V e fazendo alusão ao fonema V, que faz o som. Em relação aos outros poemas, eu posso dizer que eu não tenho rimas, eu não tenho a estrofação, eu não tenho composição em versos na métrica perfeita, eu não tenho os tipos de rima, rima paralela, rima cruzada, interpolada, e poderia fazer outras considerações também. Não tenho os famosos versos brancos ou versos livres, e contextualizaria dessa maneira. Então, a poesia verbo-vocovisual considera o verbal, o sonoro e o visual da palavra. Vimos bem aqui a questão do sonoro e do visual. Seguimos então agora com outro poema do mesmo autor, Décio Pignatari. Repare, fluvial, 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 pluve, pluve, pluve. Do conceito, pluvial é da água da chuva e o rio é o que flui para o mar. Então a água do rio é a água que flui para o mar. E pluvial, ó, a ideia pode ser então aqui, ó, que pluvial pinga, 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 pinga e flui, 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 flui. Posso ter essa concepção também. E outras tantas que vocês queiram, né? A atividade 2, né, pergunta justamente isso. Então, por que o poema foi organizado dessa forma? Visualmente aqui, o que ele quer passar? A distribuição das palavras no papel faz que tipo de associação? Claro, eu já dei algumas pistas para vocês, mas interessa para nós agora o quê? O parágrafo que você vai construir de até 5 linhas, sintetizando sua resposta. Combinado? Faz aí, que eu já volto gabaritar contigo.
voltei gabaritar contigo a atividade 2. Por que o poema foi organizado desta forma? Que impressão você tem? Pluvial, pluvial, plim, 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 ó. A água da chuva caindo. De que maneira? Indo em direção a quê? A representar, né, a poça d'água que vai para o rio e seguindo seu destino rumo à correnteza e ao rio. Então, uma das possíveis respostas, né, é a organização gráfica do poema no papel. Como eu poderia escrever isso, né? Eu poderia começar dizendo, então, que o poema de Décio Pignatari, né, sempre citando o autor, e aí eu concluiria, foi organizado no papel de forma a representar a água da chuva, ok? Os anos 50 no Brasil, e ao contexto da poesia concreta, tinham a industrialização e a modernização do país e comemorando a chegada da TV, a urbanização acelerada e o governo JK com o famoso projeto 50 anos em 5. O concretismo, enquanto movimento vanguardista, surgido em 1950, primeiramente na música, passando para a poesia e artes plásticas. Então, quando eu falo de concretismo, eu tenho música, poesia e artes plásticas. Olha outro do Décio Pignatari. Beba Coca-Cola. De cima para baixo a leitura. Beba Coca-Cola, babe, cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Pescou? Podia ser beba, babe, caco, cola, cloaca. Ou coca, coca, cola, 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 caco, cloaca. Mas veja que de todas as formas ele termina em uma única palavra. Então, o que eu noto de características do concretismo na literatura? Na tela, fiz um resuminho para vocês. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. A valorização do conteúdo sonoro, do conteúdo visual. A sintaxe visual em detrimento da discursiva. E eu noto essa sintaxe aqui, ó, bem certinha. O que mais? O banimento da estrutura formal com versos e estrofes. Veja, aqui e neste outro, o que eu tenho? Eu não tenho versos e estrofes. Percebe? Eu tenho o quê? Uma disposição gráfica no papel, diferentemente do que seria versos, estrofes, lembrando que a estrofe é agrupamento de versos, né? Eu tenho sim a utilização de efeitos gráficos. E noto bem que o quê? A tela aqui para o artista, ele a explora como um todo. Então, esse espaço o artista aproveita bem. A defesa da racionalidade, a aversão ao expressionismo e rejeição ao acaso e abstração lírica. Haroldo de Campos é o segundo poeta concretista estudado por nós. E olha que interessante este poema. O que eu tenho? O que você nota aqui? Além da forma circular, né, ó, eu tenho alusão a que palavra? O que você observa? Então, veja, a palavra giro e chega a girar. Então, o concretismo nas artes, né, tem algumas características importantes para nós, como a ênfase no raciocínio, na ciência, na racionalidade, o uso de figuras abstratas para compor as artes plásticas, por exemplo, aqui, ó, o grafite em Nova York, mostrando isso, a linguagem geométrica, e eu percebo aqui, ó, quadrados, trapézios, dentre outros, né, pirâmides, o aproveitamento do espaço e do papel. Também noto a valorização do conteúdo visual, sonoro, a possível variação de leituras através de diferentes ângulos, né? Então, de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E a recorrência aqui ao futurismo e o cubismo como inspiração. Outra tela do Décio
Pignatari, de 1956, o que eu tenho? A palavra terra. E as concepções, né? E variações dessa palavra. Terra, erra-terra, raterra, raterra, araterra, raterra, raterra, ter. Vou chegando no ter, araterra, ter, até, ter, e acaba com raterra, ter. Então, a interpretação é muito pessoal. Está dando uma base aqui para vocês de como seria mais ou menos a leitura. Mas eu posso interpretar as divisões, eu posso imaginar que eu estou vendo uma plantação do alto e as carreiras plantadas. Como eu interpretar? Porque é muito subjetivo. O Augusto de Campos, né? O poema fala por si. Então, eu peguei a palavra toda luxo e construí uma única palavra, né? O lixo, fazendo o contraponto. Então, esse é um dos mais famosos do Augusto de Campos. E para nós, atividade mão na massa. A ideia agora é produzir um poema concreto. Vamos pensar sobre isso? Então, em dupla, observe os elementos à sua volta e se inspire. Você pode usar o Jamboard também e depois compartilhar com o seu professor. Vou te dar um tempinho aí para você se inspirar, combinado?
Voltei. A ideia era produzir um poema concreto. Então, com a inspiração de Augusto de Campos, você podia fazer algo mais ou menos nessa inspiração. Alguma coisa como o de Décio Pignatari, na inspiração de terra. Poderia também inspirar-se em Haroldo de Campos, no Giro. E vendo aqui, ó, por exemplo, o Décio Pignatari, algum outro como este do Fluvial. E lembrando o quê? Que essa poesia considera o verbal, o sonoro e o visual da palavra. Então, quando eu olho, por exemplo, esse poema aqui, ó, Velocidade, do Décio Pignatari, eu tenho que perceber que mesmo eu me inspirando, eu tenho que respeitar a estrutura globalizante para gerar um significado. Vou ver também que a estruturação ótico-sonora funciona muito nesse tipo de poema. Então, apoia-se na estrutura chamada vérbico-vocovisual. Então, olha as várias inspirações pelas quais passamos. Com certeza você deve ter feito aí um bem interessante para compor a sua poesia concreta. Uma sugestão de leitura para você que já se animou com a poesia concreta é justamente o @poeta menos do Augusto de Campos, é o Insta dele, o Instagram. E 5 poemas concretos que você pode acessar aqui, ó, no YouTube. Olha que interessante essa imagem, né? Feita em concreto na grama enquanto poesia concreta, né? O concreto sobre a natureza, interrogando o mundo. Então, quando a gente pede que você se inspire com os elementos à sua volta, né? Olha uma ideia bem original aqui para te servir como base, por exemplo. O que aprendemos? Lemos e interpretamos poesias concretas. Compreendemos um pouco mais sobre a poesia concreta e a sua linguagem. Reconhecemos os diferentes autores e obras do concretismo. Décio Pignatari, Augusto de Campos, né? Vimos que a poesia concreta difere-se muito do quê? Da poesia tradicional, da poesia a qual estávamos acostumados, com versos e estrofes. Neste vídeo falamos sobre poemas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.